A gente vai continuar agora analisando as chamadas super quartas, a decisão do Fed, do Federal Reserve americano, de manter a taxa de juros inalterada e a decisão do Banco Central do Brasil, que acontece daqui a pouco, é daqui uma horinha, às 18 horas. Para isso, nós convidamos a economista e sócia-diretora da Gibraltar Consulting, Zeina Latif, a quem eu tenho muito orgulho em receber. Oi, Zeina, seja muito bem-vinda ao Poder Expresso, é um prazer falar com você. Minha querida, tem uma visão mais de consenso no mercado, não sei se também é a sua, de que o Banco Central deve realizar mais um pequeno corte na taxa de juros. Acho que a grande dúvida é qual é a tendência daqui para frente. Se há espaço para continuar cortando os juros com todo esse gasto fiscal, ameaça de pautas bombas que vem por aí, ou se o cenário internacional, por outro lado, a gente tem um cenário internacional um pouquinho mais tranquilo, com uma esperança de acordo no Irã. Eu queria saber qual é a sua visão, Zeina. Será que o Banco Central hoje sinaliza que o ciclo de corte de juros da Selic, que foi um ciclo tão curtinho, acabou? Ou há espaço para redução, outras reduções, mais reduções na taxa de juros? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Raquel, obrigada também pelo convite, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, pessoalmente eu acho que existe ainda espaço para corte de juros, mas tem um ambiente de incerteza muito grande. Acredito que existe espaço porque, de fato, a nossa taxa de juros ela está muito acima do que seria a taxa neutra ou a taxa que é o ponto morto, que o Banco Central não está nem estimulando e nem freando a economia. Então, ela está realmente elevada, ela aperta as condições monetárias, está acima desse nível neutro. Então, portanto, existe gordura para queimar. Eu não vejo razões, em princípio, para manter uma taxa muito elevada de uma forma preventiva. Acho que ainda tem realmente gordura. Mas como existem incertezas, acho natural que o Banco Central faça o corte agora em linha com o que vinha sendo comunicado, não haveria razão, não houve um evento forte da reunião passada para essa que justificasse uma pausa, mas acho que a tendência é fazer um discurso um pouco mais cauteloso, evitando sinalizações. Um pouco na linha do que a gente viu hoje do próprio Fed, né, que manteve a taxa, no caso, estável, né, não é corte, mas evitando fazer sinalizações. Momentos de muita incerteza, às vezes é melhor deixar a porta aberta e aguardar. Ainda que, como eu disse, pessoalmente, eu acho que haveria espaço para o Banco Central fazer mais alguns cortes. Zeina, você disse que tem espaço para mais cortes de juros porque a taxa está indo, basicamente porque o juro ainda está muito alto. Agora, o cenário fiscal te preocupa? Porque tem um governo gastando muito, porque estamos em vésperas de eleições, e um Congresso com um pouco desarranjado, né? Um pouco despreocupado com as contas públicas, com muitas ameaças de pautas bombas. Como que você está vendo esse cenário fiscal? Uhum. Bom, apesar dos excessos do lado fiscal, e lamentavelmente a gente de novo tem essa novela de ano de eleição, os controles são afrouxados, né? Isso mostra uma falta de maturidade ainda do país, do como ainda somos impactados por esse ciclo político. Mas isso dito, não vejo condições na economia, apesar disso, né? Condições de sobreaquecimento da economia. Às vezes as pessoas associam juros altos, parece que tem que ter recessão, enquanto não tiver recessão, enquanto não tiver aumento do desemprego, quer dizer que ainda precisa manter juros elevados. E não é assim, o papel da política monetária não é causar recessão, não é causar aumento do desemprego, é suavizar esses processos. Então, eu não vejo uma economia com excessos, as próprias medidas do Banco Central, que eles calculam o que os economistas chamam do hiato do produto, que é o quanto a economia está descolada do seu potencial de crescimento, ou colocando de outra forma, se tem excesso de demanda em relação à oferta, as próprias medidas do Banco Central não mostram esse excesso.
né? E a gente vê a economia, ainda que com sinais aqui e ali, às vezes desencontrados, é uma economia que vai aos poucos desacelerando, em que pese esse início de ano mais forte, muito associado a efeitos diretos e indiretos da safra de grãos, né? Da safra que a gente tem, de novo, uma safra bastante forte. Agora, tem uma desaceleração. A questão fiscal, essa preocupação latente, a gente lamentavelmente teve retrocessos aqui. Hoje a gente tem as regras do jogo, né? Isso que a gente chama de regime fiscal, as regras do jogo que definem como é feito o gasto, enfim, elas são regras de jogo que não trazem segurança e estabilidade para a economia. Então, se você perguntar assim para mim, qual vai ser a taxa de juros daqui a uns anos no Brasil? A minha resposta é, olha, eu não consigo dar uma resposta muito firme, porque o fiscal não gera essa estabilidade que a gente espera. Pode ser 9, pode ser 8, pode ser 10, não sei. Então, isso realmente é um problema. E aí, essa incerteza do lado, esse risco, né, na verdade, não é incerteza, esse risco do lado fiscal significa que a tal taxa neutra ela fica elevada. Então, eu vou separar aqui a discussão. Não vejo os excessos fiscais como um grande impedimento para corte de juros, ainda que limite o espaço, mas é algo com certeza que limita em muito esse espaço, né? Porque estruturalmente o país é obrigado a conviver com juros elevados. E aí não é só por causa do estímulo fiscal em si, mas pela incapacidade desse regime fiscal promover estabilidade da economia. Isso, obviamente, deixa o Banco Central sozinho para cuidar da inflação. Então, é um pouco isso. Zeina, as estimativas para as pautas bomba do Senado, elas são assustadoras. O governo está falando de mais de 100 bilhões de reais de gastos ao ano. Os técnicos do Ministério da Fazenda estão lá batendo na porta do Supremo Tribunal Federal, tentando ver, né? O ministro Gilmar Mendes também já sinalizou que isso pode ser inconstitucional. E nos bastidores eles reclamam de uma falta de reação do mercado. A gente vê que o dólar não disparou, você não teve uma reação tão efetiva do mercado a esse tamanho de gastos que o Congresso está querendo imprimir no Tesouro Brasileiro. O mercado não está subestimando o tamanho do problema? Olha, realmente tem várias questões, tem que lembrar que tem movimentos também que são globais, né? E existe um certo compasso de espera para saber o que vai ser, obviamente, o resultado das eleições, porque a gente está falando de perspectivas, né? Qual vai ser a capacidade de um próximo presidente de reforçar o seu papel ali junto ao Congresso e limitar essas pautas bombas. Então, realmente a gente tem hoje um problema grave de governança em relação ao gasto público e que muitas vezes é difícil avaliar qual a perspectiva disso. Agora, eu não diria que o mercado está exatamente insensível, porque realmente quando a gente olha o comportamento do câmbio, da bolsa, o desempenho era para estar melhor aqui no Brasil, né? Então, de fato, existem preocupações. A gente teve um descolamento, vamos dizer assim, do que é o observado em países emergentes. Então, eu não acho que está tão insensível a essas questões. Zeina, vou chamar a nossa Vitória Abel para participar dessa conversa com você. Vitória, por favor. Zeina, apesar dessa expectativa de interrupção do ciclo de cortes, eu queria entender se a gente ainda vai poder ver hoje pelo menos um corte de 0,25, é possível ainda isso? E se quando você abordou essa questão da instabilidade, até política mesmo, e de que forma que o governo vai tratar os gastos a partir de agora e que isso estaria também criando a instabilidade. Sobre o arcabouço fiscal, o modelo inicial que foi elaborado pelo governo, na visão de vocês, hoje, se ele estivesse sem os remendos feitos, ele estaria funcionando de maneira melhor? Ele evitaria um excesso de gastos que a gente tem visto hoje? Ou ainda assim não seria o suficiente? Muito bem. Bom, eu pessoalmente acho que não deveria ter mudado a regra fiscal. É ruim cada governo que vem fazer uma regra nova. Acho que o ideal era ter mantido a regra do teto, mesmo que tivesse que fazer ajustes. Faz ajustes, enfim, mas eu acho que foi um equívoco trazer um novo regime.
uma nova regra, porque fica um movimento muito instável. E ainda, né, uma regra que vem sendo desrespeitada. Lá dentro tem um teto de gastos que é mais flexível do que era o teto anterior. O teto anterior mantinha as despesas em termos reais, ou seja, descontando o efeito da inflação, mantinha estável. Essa não tem um aumento de 2,5%. Que eu acho que, assim, pelo menos tem um teto, tem um teto. As despesas não podem crescer mais que 2%, 2,5% ao ano em termos reais. Então, é um teto. Acho que tem mérito por esse aspecto. Mas, como você bem colocou, é tanta despesa fora, né? Tem toda coisa fora do orçamento, inclusive que tem sido pontuado pelo Tribunal de Contas da União, que no final o impulso fiscal na economia, o estímulo fiscal da economia, vai muito além, né, do que é aquilo que é permitido pela regra do arcabouço. Então, de fato, esse é mais um fator que explica esse mal-estar, essa preocupação com as contas fiscais, né? Porque as regras do jogo são ruins também. Zena, para a gente fechar, eu queria que você olhasse um pouco para a decisão americana. Faz sentido a decisão dos Estados Unidos de manter os juros inalterados no contexto em que eles estão, ainda de uma inflação pressionada? Uhum. Olha, primeiro que, obviamente, foi importante confirmar aquilo que já vinha sendo discutido na decisão anterior, que precisaria tirar esse viés de que o próximo passo seria o corte de juros. Então, isso já foi um ponto importante, porque, de fato, diferentemente do Brasil, lá não tem essa margem toda, essa gordura toda na taxa de juros. Então, essa sinalização eu achei bem-vinda e, de novo, num contexto de incerteza. Mas também acho que seria prematuro sinalizar alta dos juros, sinalizar que, olha, por hora a gente mantém estável, mas o próximo passo provavelmente vai ter que ser alta. Eu acho que foi importante nessa manter essa neutralidade. Agora, manteve vírgula, né, Raquel? Porque quando a gente olha as projeções dos membros do Fed que foram divulgadas, né, os pontos ali das projeções, já tem alguns membros do Fed colocando possibilidade de alta de juros. Aliás, é isso que explica também a reação dos mercados, né? Deu uma azedada aí no humor dos mercados em função disso, porque ele não fala em alta, mas já tem gente lá dentro achando que é o cenário mais provável. Eu acho que está cedo. Eu acho que está cedo. Eu acho que o que a gente observa é que, mesmo que com o vigor da economia norte-americana, a resiliência que tem no mercado de trabalho, não dá para dizer que a política monetária lá não está funcionando. Não dá para dizer isso. Então, eu achei a decisão equilibrada. Olha, vamos aguardar. Né? Vamos aguardar para ver qual é esse efeito inflacionário, quais são os efeitos secundários dessas pressões inflacionárias, para daí tomar uma decisão. Tem um ponto que eu acho também que é importante, que óbvio não é isso que está sendo discutido, mas o contexto geral eu acho importante, que é o seguinte: esta guerra, apesar dela ter potencialmente consequências mais graves, ela vem num contexto diferente do que foi, por exemplo, quando começou a guerra da Ucrânia e Rússia. Lá atrás era uma economia mundial excessivamente aquecida, a gente saindo da pandemia com muito estímulo, né? Creditício, monetário, fiscal, e taxas de juros no mundo muito baixas. E isso potencializou o efeito daquela guerra, né, sobre os preços, potencializou. Não é agora o caso. Quando a gente olha o preço do petróleo, nem estou falando por causa do anúncio desse cessar-fogo e possível, de fato, a possibilidade de fato encerrar a guerra, que também não dá para a gente dizer que isso está garantido, mas, enfim, o preço do petróleo não vem batendo recordes cada dia, né? Mesmo antes desse anúncio. Ele vinha meio que com muita volatilidade, mas muito mais estável. Então, realmente é um quadro diferente do passado. Então, mais uma vez, a gente está falando de incertezas que convém essa linguagem mais cuidadosa dos bancos centrais nas suas sinalizações. Claro, você pega um Banco Central Europeu que estava com taxa de juros muito baixa, a história é outra, mas não é o caso do Banco Central dos Estados Unidos.
Quero agradecer muito a Zeina Latif, que ela é economista, sócia-diretora da Gibraltar, querida, Consulting. Zeina, muito obrigada pela sua entrevista ao Poder Expresso e ao SBT News. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada, querida. Um bom fim de tarde, uma boa noite para você.